Eu já estava na fila da clínica, I was already in segurando um line at the papel clinic com o holding a número piece of paper with 37, the number quando 37 on percebi it que when o I médico realized que that the iria doctor who was interromper going to minha terminate my gravidez pregnancy era was exactly exatamente the o man I homem had com quem spent that passei night with aquela 3 months noite, ago. 3 meses atrás. Ele me olhava por trás do He was vidro da looking at me from recepção, behind the glass e em reception seus area olhos and there was no não havia judgment or julgamento surprise in nem his eyes, surpresa, just calm, apenas as if calma, he had been waiting for como this se meeting for a estivesse long esperando time. por esse encontro há muito tempo. Mas naquela noite de But outubro, that October na night, frente in do front of the Clube de Gold Ouro, Club, I didn't know eu não that sabia que aquele half-conscious homem, man in the dirty meio shirt would be inconsciente the de father of camisa my suja, child. seria o pai do meu filho. Eu I sabia only apenas knew uma one thing. coisa. Meu marido Rafael estava My beijando uma husband, garota de Raphael, 20 was anos, kissing a bem na 20-year-old festa da girl, nossa right empresa at our de salão beauty de salon beleza, company's party, sem se without esconder, hiding, without sem se caring that importar half of que our employees metade were dos watching. nossos funcionários estava vendo. 8 anos de 8 years casamento of marriage crumbled in an desmoronaram num instant. instante. 8 anos em que construímos um The negócio years in which we juntos, built a business dividimos together, a cama, shared a bed, planned to have planejamos ter children that never filhos, came. que nunca vinham. Rafael Raphael dizia, said, "We have temos time, tempo, Anna. Ana, não Don't se rush." apresse. Quote. Mas na verdade, But in reality, ele he estava was correndo running para into os the arms braços of that daquela makeup artist estagiária intern. maquiadora. Saí I correndo ran do out of the clube sem club nem without pegar o even grabbing casaco, my coat, e and o the ar cold gelado de December air hit dezembro me in the bateu no face meu like a rosto slap. como um tapa. Perto da entrada de Near the serviço, service entrance, havia um homem there was a deitado man no chão, lying on the não ground, muito not velho, very old, uns in his 30 e early poucos 30s, anos, all todo crumpled, amassado, drunk, with a bruised bêbado, lip. com o lábio machucado. Os The seguranças do club's clube security estavam em guards were volta around dele, him, discussing discutindo o what que to do. fazer. He Ele has tem documentos, documents, está he's vivo. alive. Deixe ele se Let him recuperar, recover, one disse said. um. Joga ele para Throw him fora do out the gate. portão. Para que Why ficar keep enrolando? stalling? Respondeu Replied outro. another. To this Até day, hoje I não don't entendo o understand que me what came deu. over me. Talvez naquele Maybe I saw homem the eu tenha same visto pain a in that mesma man that dor I que felt. sentia. Ou talvez Or eu maybe só I just quisesse wanted to do fazer algo something crazy louco that would que cause causasse a Raphael the Rafael same a pain he mesma caused dor que me. ele me causou. He's É an um acquaintance conhecido of meu, mine, I told the disse aos security guards. seguranças. Eu vou I'll take cuidar care of dele. him. O homem mal The man could conseguia barely ficar em pé, stand, but mas when I quando eu o supported him apoiei by the pelo arm, braço, he looked at ele me me with olhou clear com eyes, olhos claros, surprised. surpreso. Obrigado, Thank you, he ele whispered. sussurrou. Não fique Don't be calado, silent, I replied. respondi. Let's Vamos, go. pegamos We um took a táxi. taxi. He Ele told me disse the o address. endereço. Uma rua A quiet tranquila na street ilha on do the island of Retiro, Retiro, cheia full de of old casas houses. antigas. No caminho, ele ficou em On the silêncio, way, he stood in encostado na silence, janela, leaning e eu against the pensava que window, estava and I fazendo thought I algo was doing something irreversível. irreversible. Mas a But ideia the de que idea that Rafael Raphael might be poderia looking for estar me me at the club procurando made me pelo move on. clube me fez seguir em frente. O apartamento His dele era apartment was surpreendentemente surprisingly clean limpo for a para um bachelor. solteiro. Livros de medicina, Medical books, an cozinha organized organizada, kitchen, fresh sheets on lençóis the bed. frescos na cama. Ele pediu He desculpas e foi apologized tomar and went to banho, take a shower while I enquanto eu stood in the ficava no middle of the meio da living room, sala, not sem understanding what entender I o was que doing estava there. fazendo ali. Quando ele saiu, When he came limpo, out, de clean, roupa in comfortable confortável, clothes, com os with wet cabelos hair, I saw molhados, another vi outra tired but pessoa, beautiful person. cansada, mas Quote, bonita. Meu nome é My Dr. name is Dr. Marcelo, Marcelo, ele he disse. said. Não I don't entendo por que understand você why me you helped ajudou. me. Eu não I didn't respondi, answer. I just moved só me closer and kissed aproximei him. e o beijei. Ele He não didn't resistiu, resist, mas but he também não didn't take tomou the initiative iniciativa. either. Só He just deixou let eu me do fazer what o I que wanted. queria. Fizemos amor devagar, We made com love cuidado, slowly, como se carefully, as soubéssemos if que we knew aquilo that this was a era way um to jeito de forget the esquecer pain, a dor, not to find não de happiness. encontrar felicidade. De In the manhã, morning, I woke acordei up to com the cheiro smell de of café. coffee. Dr. Dr. Marcelo estava na Marcelo was in the cozinha, kitchen, dressed, vestido, reading lendo something on algo his no cell phone. celular. Na mesa, On the 2 table, xícaras 2 e cups and a prato com plate with sanduíches. sandwiches. Quote, Bom dia, Good morning, disse he ele said sem without tirar os taking olhos his do eyes off the aparelho. device. Eu não I don't sei know seu your nome. name. Estou I'm tomada por uma overcome with vergonha enormous enorme. shame. O que What did I do? eu fiz? I cheated on Traí my meu husband marido with the com o first primeiro stranger estranho because porque eu I caught peguei him com with outra another mulher. woman. Isso é That's absurdo. absurd. Parece It coisa de seems like a criança. child's thing, Anna. Ana, I respondi, answered, grabbing pegando my minhas things. coisas. I have Tenho to que go. ir. Espere. Wait, Ele he tentou tried me to hold me segurar. back. Você pode me Can you contar tell o me que what aconteceu? happened? Ontem Yesterday parecia it que seemed nada like tinha nothing had acontecido. happened. I Eu was já already calçava o putting on my sapato. shoes. Desculpa, Sorry, it foi was a erro. mistake. Saí I ran correndo out sem without ouvir hearing sua his answer. resposta. Rafael me esperava em Raphael casa, was waiting for me at sentado home, na cozinha sitting com in the uma kitchen xícara with a de cup chá, of tea, as como if se nothing nada had tivesse happened. acontecido. Ele He até even sorriu smiled quando eu when I came entrei. in.
Aí está a minha There's my fugitiva, fugitive, he said. disse. Tão assustada So com a scared about festa the corporate corporativa, I should have devia ter warned you. avisado, eu teria I te would have gone with acompanhado. you. Fiquei I parada stood at na the door, porta, looking at olhando the para man o I had homem com lived quem with for vivi 8 8 years. anos. Como ele podia How could he talk falar to me so comigo tão calmly when just a tranquilamente few hours ago quando he was poucas kissing horas someone atrás else? estava beijando outra? Rafael, Raphael, I comecei, started, but he cut mas me ele me off. cortou.
Estava was thinking, pensando, maybe it's time talvez for us seja to hora have de termos children. filhos. Você You've always sempre wanted quis. to. O The salão está salon is dando um making a dinheiro steady estável. income. Agora Now we podemos. can. Ele falou He tão spoke so naturalmente que naturally por that um for a segundo second eu I doubted. duvidei. Será Did que I eu see vi o what I que vi? saw? Ou foi Or was só it uma just an impressão? impression? Talvez não Maybe tenha it sido wasn't traição. cheating, just a Só uma friendly conversa conversation amigável that I que entendi misunderstood. errado. O que você What are está you thinking? pensando? Perguntou Rafael Rafael se asked, coming aproximando. closer. Ana, Anna, você está you're acting estranha. strange. Está Is tudo everything okay? bem? Ele me abraçou He hugged e me and I senti o smelled cheiro the familiar conhecido scent do of seu his perfume perfume mixed with misturado another com outro strange perfume scent, a estranho. soft, sweet aroma that Aroma wasn't suave mine. e doce que não era Quote, meu. Onde você Where were estava you ontem last à night? noite? Perguntei. I asked. Te procurei. I looked for you, he replied Respondeu, without sem blinking. piscar. Depois, Then I went fui para home. casa, pensei I que thought você you já were already estivesse there. lá. E você, And onde where were estava? you? A The mentira most mais blatant, descarada, most mais cynical cínica. lie. Ele He nem didn't tentou even fazer try to make parecer it seem verdade. true. As 3 semanas The next seguintes 3 weeks were a foram kind uma of espécie de strange jogo game. estranho. Rafael fingia ser Rafael o marido pretended to be the perfeito, perfect husband, comprava bought flores, flowers, propunha proposed jantares romantic dinners, românticos, talked about falava our do nosso future. futuro. E eu fingia acreditar And e I pretended tentava to believe and tried esquecer to aquela forget that noite night com o with Dr. Dr. Marcelo, Marcelo, but I couldn't mas não forget. conseguia esquecer. Não porque Not because tivesse I me had fallen in apaixonado love por with um a estranho. stranger. Não, No, foi um it was a erro, mistake, um a momento moment de of weakness. fraqueza. Mas entre But Rafael between e eu, Rafael and I there was a havia um secret that segredo weighed more and que a more cada heavily dia each pesava day. mais. Eu tentava voltar à vida normal, I tried to trabalhava no return to my salão, normal life. I saía worked com at as the salon, amigas, went out with ia ao friends, cinema went com to the movies Rafael, with Rafael. mas But dentro de inside mim me an crescia uma anxiety grew, ansiedade, as if I were on como the se eu edge of an estivesse à abyss, beira de um knowing that abismo, sooner or later I sabendo would que fall. mais cedo ou mais tarde iria cair. E eu desabei And I naquela collapsed manhã, that morning, quando when acordei I com woke up náusea feeling e nauseous and percebi que minha realized that my menstruação period estava was late. atrasada. 10 dias 10 de days atraso. late. Comprei I o bought the teste test na at the farmácia do pharmacy on outro the lado other da side of cidade, town, as como if se alguém someone would pudesse me recognize me and reconhecer tell e contar Rafael. para o Rafael. As 2 linhas The 2 apareceram lines appeared rápido, quickly, strong fortes and e clear. nítidas. Eu fiquei I sentada no sat in the banheiro, bathroom, no on vaso the closed fechado, toilet, olhando looking at para those aquelas lines. linhas. Um bebê? Whose baby could De it quem be? seria? Com o Rafael, With Rafael, nós tínhamos we feito had made amor love naquela that same mesma week that semana I em was que eu with estive com o Marcelo. Marcelo. Pure Matemática pura. mathematics. Qualquer um dos Either dois one of podia us ser o could be the pai, father, but mas based on pelas the datas, dates, there was a havia greater mais chance chance that de it was ser the o stranger from desconhecido that daquela night. noite. Eu escondi o teste na I minha hid the test in my necessaire makeup bag e and fui went to até o Rafael, Rafael, who was que estava drinking tomando coffee and café reading the e news lendo on as his phone. notícias no celular. Quote, Como How você are you, está, Sol? Saul? Ele He asked, perguntou, without sem taking tirar his os eyes olhos da off the tela. screen. Tudo bem, I'm fine, respondi. I replied. E essa foi a minha primeira And that was my first mentira lie in nessa this nova new vida life que that já had tinha already begun começado. 2 weeks ago. Por 2 semanas carreguei esse I carried segredo this como secret uma like a bomba time bomb relógio inside dentro de me. mim. Acordava I todo woke dia up every day pensando, thinking, today hoje I'll eu tell conto para o Rafael. Rafael. E toda And every noite night I went to ia sleep dormir without sem saying dizer anything. nada. Tentava I tried to convencer convince myself a that the mim baby mesma was de my que o bebê era husband's. do meu marido. Contava os dias, I counted the lia days, artigos read na articles internet on the sobre internet about gravidez, pregnancy, looked buscava for any qualquer proof to prova believe para it. acreditar nisso. Se o Rafael parasse If com suas Rafael stopped aventuras, his adventures, se if we realmente nos really became a tornássemos uma family, família, maybe everything would talvez work tudo out. se acertasse. Talvez eu pudesse Maybe esquecer I could aquela forget that night and noite e live as viver if it como had se ela never nunca happened. tivesse existido. Mas But ele he não didn't parava. stop. He Ficou became mais more discreto, discreet, but mas much muito more mais deceitful. mentiroso. Passava mais tempo He no spent more time trabalho, at work, atendia answered calls ligações in em another outro room, cômodo, left his cell deixava phone o with the celular screen com a down at tela dinner para time. baixo na hora do jantar. Eu I via saw these esses little pequenos signs and sinais e knew that sabia que nothing had nada tinha changed. mudado. Ele só tinha He had aprendido a just learned to esconder hide it melhor, better and my nausea e was a minha getting náusea worse. piorava. De manhã, In the eu morning, mal I could conseguia barely chegar make ao it to the banheiro, bathroom and e o Rafael would Rafael ask if I perguntava se didn't eu have não a estava cold. gripada. Eu assentia I would e nod and corria run to para vomit, vomitar, thinking about how pensando absurd em it all como was. tudo aquilo era absurdo. Na On quarta à Wednesday noite, night, I couldn't não take it aguentei anymore. mais. O Rafael assistia Rafael watched futebol football e eu and I was estava ao next to lado, him, pretending fingindo to work on trabalhar the nos salon relatórios do reports. salão. Mas, na But in verdade, reality, eu I was lia reading fóruns de forums pregnant women gestantes trying to tentando figure entender out when it quando would be seria best melhor to do the fazer o DNA exame de test. DNA. O celular do Rafael's Rafael cell estava phone no was on sofá the entre couch nós, between us, vibrando há vibrating for meia half an hora, hour, mas but ele he nem didn't even ligava, turn it on, completamente completely focused on concentrado the no game. jogo.
As notificações The apareciam na notifications tela appeared on the screen e and I eu, sem accidentally read the querer, first few li as lines. primeiras linhas. Igor, Igor, estou com I miss you. saudades. Quando When are we vamos going nos to see ver? each other? I Não can't aguento take it mais. anymore. Você prometeu que You promised you conversaria would com talk sua to your wife. esposa. Talk to your Conversar wife. com a In other esposa. words, Ou he seja, wasn't just having fun. ele não estava só se divertindo. Ele planejava ir He was embora, planning to leave, largar tudo drop para ficar everything com to be uma with a garota de 20-year-old 20 girl anos who que worked at trabalhava our no own nosso salon. próprio salão. I got up Levantei and e went to fui the para o bedroom. quarto.
As mãos My tremiam hands were enquanto eu shaking abria a as I opened the gaveta da dresser drawer cômoda, where my onde documents estavam were. meus documentos. Eu I precisava needed to find encontrar the o phone number telefone of da the clínica gynecological ginecológica clinic to para schedule marcar the o abortion aborto immediately. imediatamente. Se o Rafael fosse If embora, Raphael eu não left, daria I conta wouldn't be able to sozinha. do it alone. Não com um Not with a bebê, baby, com with paternidade questionable paternity, duvidosa, at com 28 years 28 old and with a anos e uma whole vida life to start inteira para over. recomeçar. I Digitei dialed o the number número with com os trembling dedos fingers. trêmulos. Clínica Ginecológica Municipal Municipal. Gynecological Clinic, an Atendeu uma emotionless voz female feminina voice sem answered. emoção. Preciso I marcar need to make an uma appointment. consulta. I stayed Fiquei in em bed, silêncio. silence. Não I conseguia couldn't dizer say a the word. palavra. Para For aborto? abortion? Ela She perguntou. asked. Por volta de About 6 6 weeks. semanas. Podemos Can we agendar schedule para it for amanhã às tomorrow at 9 da 9 manhã a.m. or the day ou after depois de tomorrow at amanhã às 11? 11? Amanhã, Tomorrow, respondi I answered rápido, quickly before antes de giving up. desistir. Quando voltei When I para a returned sala, to the living o room, Rafael ainda Raphael estava was still assistindo watching TV. TV. O His celular cell dele phone was continuava still no in the mesmo same lugar, place, vibrando. vibrating. Linda, Beautiful, he said, disse ele, sem without tirar taking os his olhos eyes da off the tela. screen. Amanhã vou Tomorrow me I'm going to be atrasar. late. Tenho uma I have a reunião com os meeting with the fornecedores cosmetic de suppliers cosméticos with com o Eduardo. Eduardo. Eduardo era Eduardo nosso was our diretor, director, an um homem honest and honesto e straightforward direto. man. Se fosse If it mesmo had uma really been a reunião, meeting, ele he teria would me have told dito. me, okay. Tudo bem. That Essa lie was mentira the foi a last gota straw. d'água. Quote, Na manhã seguinte, the next morning, enquanto while o Raphael Rafael was tomava taking a banho, shower, I got eu me dressed vesti and left the e house. saí de casa. Na bolsa, In my bag I carregava a had the senha number número 37. 37. The clinic A welcomed me with clínica a me smell of recebeu com chlorine cheiro and de cloro e silence. silêncio. Sentei I na sat in fila, line, cercada surrounded de by women, mulheres, young and not so jovens e nem young. tanto. Algumas Some acompanhadas, with company, outras others alone. sozinhas. Ninguém No one falava. spoke. They Todas all looked olhavam at their para o cell phones celular or ou at para the o chão. floor. Chamaram o called número number 37 37 at às 9h30. 9:30. I Levantei stood com up as on pernas shaky legs bambas and followed e the nurse segui a down the enfermeira pelo hallway. corredor. Ela abriu a porta She do opened the consultório office door e and disse: said, "Come in, Pode Dr. entrar, Dr. Marcelo. Marcelo. Está Are te you waiting for esperando. me?" Quote, O Dr. Marcelo Dr. estava Marcelo was sentado sitting atrás da behind his mesa, desk, wearing a vestindo white lab jaleco coat, branco, his hair cabelo neatly arrumado, styled, his eyes olhar attentive. atento. Levantou He os looked olhos up do from his chart prontuário and froze e for a congelou second por when um he segundo ao recognized me me. reconhecer. Ana, Anna, he said disse softly. baixinho. Eu I fiquei stood imóvel. still. De todos os Of all the médicos da doctors in the cidade, city, de of all todas the as clinics, clínicas, he was the one era who was ele going quem to ia terminate my interromper minha pregnancy. gravidez. A The gravidez que pregnancy that could poderia have ser been dele. his. Sente-se, Sit down, disse Marcelo said, Marcelo, pointing to the apontando chair para a in front cadeira à of the frente desk. da mesa. I Eu sat sentei down, apertando a clutching my bolsa. purse. O consultório The estava office muito was very silencioso. quiet, just Só the o ticking of the tic-tac do wall relógio clock de and the parede distant e o noise of ruído the street. distante da rua. Você Are tem you sure certeza about da your sua decision? decisão? Perguntou He ele asked, folheando meu leafing through my prontuário. chart. Sim, Yes, I respondi, answered, my com a voice voz shaking. tremendo. Marcelo Marcelo guardou o put the chart prontuário away e and olhou looked para at mim. me. Nos There seus was no olhos não judgment havia or julgamento surprise in nem his eyes, surpresa, only só sadness. tristeza. Deixe-me Let contar me uma tell you a história, story, he disse said. ele. Em outubro, In na October, noite em the que night nos we met, encontramos, I was burying eu my estava father. enterrando meu pai. Ele He had morreu de died of câncer, cancer and sofreu had por suffered 6 for meses. months. O velório foi The naquele wake was at clube that porque meu club pai because my adorava father dançar. loved to dance and the E o Gold Clube Club de was his Ouro era seu favorite lugar place. favorito. Eu I ouvia, listened, sem not entender understanding onde what ele he was queria getting chegar. at. Depois do After the velório, wake, eu bebi I pela drank for the primeira first vez na time in my vida. life, Marcelo Continuou continued. Marcelo. Não I suportava couldn't a stand ideia the de que idea ele that he tinha was ido gone. embora. Os seguranças The security guards me threw me jogaram out na on the rua e street eu and I pensei que thought ia I was ficar going to lá, stay no there in meio the da mud lama, until you até que guys vocês showed up. apareceram. Vocês me You salvaram saved naquela me that noite, night, não not só only do from the frio, cold, but from mas do despair. desespero. Ele ficou He em was silêncio, silent, staring olhando out the pela window. janela. E And agora? now? Agora Now o quê? what? I Perguntei. asked. Agora eu tenho Now que I have to matar kill the aquele que one who could poderia have ser been our nosso son. filho. A palavra nosso The word are hung in ficou the air between suspensa no ar us. entre nós. Nós dois We both knew sabíamos that que essa this possibility possibilidade existed. existia. Não é It's not your problema seu, problem, I said. eu disse. Minha My situação em situation casa at está home is complicada. complicated. Eu não I can't consigo. do it. Você You can do consegue. it. Ele He interrompeu. interrupted. Você You're só just tem medo. afraid. As lágrimas começaram Tears a started to rise in my subir na minha throat. garganta. Ele estava was right. certo. Eu tinha medo I de had ficar fear of being sozinha. alone, Medo fear do of judgment, julgamento. fear of Medo da responsibility. responsabilidade. Quote, Meu marido my está me husband is traindo. cheating on me, I Falei said de suddenly. repente. Ele está He's planejando planning ir to leave embora for para someone outra. else. Quote, Você you não don't know sabe de whose quem
tenha child esse this is filho e and por that's why isso you decidiu decided to abortar? abort it. Dr. Dr. Marcelo Marcelo perguntou asked calmo. calmly. Não fale assim. Don't talk like that, I Soluquei. sobbed. E como And what então? then? He got up Ele se from the levantou da table. mesa. Ana, Anna, não vou tentar I'm te not going to try convencer to a mudar convince de you to ideia change se your mind if that's é what you isso que really você want. realmente quer. Mas me responda answer com me honestly. sinceridade. Did you Você come veio here aqui because porque you não don't quer want to ter o have the bebê baby ou or porque because tem you're medo afraid das of the dificuldades? difficulties? Eu fiquei I em remained silêncio, silent, wiping enxugando away as my lágrimas. tears.
Pense Think mais about it a little pouco, more, disse Dr. Dr. Marcelo Marcelo. said. Você You tem have até until amanhã. tomorrow. Se If sua your decisão decision não doesn't mudar, change, venha. come. Eu farei I'll do tudo como everything deve right. ser. Me I got up levantei e and fui went to até the a door, porta, but he held me mas ele me back. segurou. Ana, Anna, o que quer whatever que you você decide, decida, você não está you're not alone. sozinha. Lembre-se Remember disso. that. Saí I ran out of correndo the do office and consultório only on the e street só did na I rua realize that I percebi que had tinha forgotten the esquecido o ultrasound pedido do exam exame de request. ultrassom. Ele estava na mesa do Dr. It was on Marcelo. Dr. Marcelo's Papel desk, cinza a com a gray imagem paper with a borrada blurred de uma image of a criaturinha tiny creature minúscula the do size of a tamanho de um bean. grão de feijão. À noite, That night I found this encontrei essa photo in the foto na trash can lixeira at da the entrada entrance do of the prédio. building. Rafael não Rafael estava em wasn't casa. home. Tinha He se had been late atrasado with the com os suppliers. fornecedores. Passei a mão no I ran papel my hand over amassado the crumpled e paper fiquei and olhando stared por at those muito almost tempo aqueles imperceptible contornos outlines quase for a long time. imperceptíveis. O My heart coração was batia beating forte. fast. Na sexta semana, Sixth week, o the bebê já baby tem already has batimentos a heartbeat. cardíacos. Naquela noite, That night, I não couldn't consegui sleep. dormir. Deitada na cama, I lay in bed ao next lado to do Rafael, Rafael, who was que snoring, roncava, and stroked my belly, acariciava a trying to barriga feel tentando something. sentir alguma coisa. Era It cedo was too demais, early, but mas it seemed like parecia I que could feel a sentia um slight leve tremor tremor por inside. dentro. De In the manhã, morning, a the decisão decision ficou became clara clear por to si me. só. I'm not going to Não have an vou abortion. abortar. Não porque Not mudei de because I ideia changed my mind sobre about o Rafael. Rafael. Ele nem voltou He para didn't casa even até come home meia-noite. until midnight. Cheirava a He smelled perfume like de someone outra else's pessoa perfume, e and he mentiu lied sobre a about the reunião meeting com with os the suppliers. fornecedores. Porque entendi Because I que, understood that se if I matar kill esse this bebê baby por out of medo, fear, I'll vou me regret it for the arrepender para rest o of my resto da life. vida. Rafael saiu para Rafael o left for trabalho. work, as Como always, sempre, me kissed beijou me on no the top topo of da my cabeça head, e and murmured murmurou something algo about sobre love. amor. Esperei I ele waited for him sair, to leave, fechei a closed the porta, door, packed my arrumei things minhas in 2 coisas em 2 suitcases, malas and e called a chamei um taxi. táxi. I Cheguei arrived ao at the office escritório at na hora opening da time. abertura. As meninas se The girls were espantaram de me ver surprised to com see me with bagagem, luggage, but mas I eu told them disse I was que going ia to my para a casa mother's da house for minha a few mãe days. por uns dias. Entrei na I sala do went into Eduardo, Eduardo's nosso office, our diretor, director, e and put coloquei the as keys and chaves e documents on the documentos sobre a table. mesa. Eduardo, Eduardo, I'm estou leaving the saindo do business, he negócio, said without saying a disse word, sem beating rodeios. around the bush. Minha My part parte é is do Rafael. Rafael's. Faça Do tudo everything direitinho. right. Eduardo me Eduardo olhou looked at como me se eu as if I were estivesse louca. crazy. Ana, você Anna, you went enlouqueceu? crazy leaving. Saindo? But Mas with com o Rafael Rafael, está tudo everything is bem. fine. Não It's está not nada fine bem, at all, I respondi. replied. E você And you sabe know that disso very muito bem. well. Ontem não houve Yesterday there nenhuma was no reunião com meeting with fornecedores. Eduardo ficou Eduardo turned vermelho e red and looked desviou o away. olhar. Ou seja, In other ele words, sabia he da knew about the traição e betrayal ficou and remained silent. quieto. Lealdade Male masculina. loyalty. Ana, Anna, não tome don't make decisões hasty precipitadas. Ele He começou. started it. Converse Talk com to your seu marido. husband. Resolvam Resolve isso. this. Nós We já already resolvemos. resolved it. Eu me I got levantei up and e grabbed peguei the as bags. malas. Cuide Take das care of the meninas. girls. Elas They são are good. boas. Não It's tem not your culpa dos fault for nossos our problem. problemas. Aluguei I um rented an apartamento old antigo, apartment, close to perto the do center, centro. a studio apartment Kitnet with com high teto alto ceilings e and large janelas windows. grandes. Nos primeiros dias, vivia In em the estado first de few nervos, days, I was nervous, esperando que waiting Rafael for Rafael ligasse, to call, look procurasse, for me, demand exigisse explanation, but he remained explicações, silent. mas ele ficou em silêncio. Uma semana A week depois, later, a chegou message uma arrived. mensagem. Ana, Anna, vamos let's conversar? talk. I Eu entendo understand tudo. everything. Você está You are cansada. tired. Precisa need to descansar. Volte para Come casa. home, I Não didn't respondi. answer. Mais uma Another semana week later, depois, he ele showed up at my apareceu na door, minha porta, standing in the parado hall no with a hall bouquet com um of buquê de roses and a rosas guilty e um face. rosto culpado. Quote, Posso "Can I entrar? come in?" He Perguntou. asked. Não, No, respondi, I replied without sem abrir opening the door totalmente a fully. porta. Ana, Anna, que what kind criança of você child está are you sendo? being? O tom His dele tone ficou became irritado. irritated. Quote, Pra "What's que all todo this esse drama teatro? for? Você é You're uma a mulher grown adulta. woman." Por isso That's mesmo que eu exactly fui why I embora. left. Okay. Tá bom, He suspirou. sighed. Se é por If causa it's da because of Carol... Carol, Carol, right? né? Isso não That doesn't mean significa anything. nada. Rafael Rafael continuou. continued. É só Rafael. It's just Rafael. Interrompi. I interrupted. Eu estou I'm grávida. pregnant. Ele ficou em He fell silêncio. silent, then Depois slowly abaixou lowered his devagar as hands that mãos were que holding the seguravam as flowers. flores. Quantas How many semanas? He Perguntou asked baixinho. softly. Quote, 8 8 semanas. weeks. I Vi saw ele him do fazer the as math contas in na his head. cabeça. 8 semanas 8 weeks significa means outubro. October, the A company festa da party. empresa. Aquela That noite. night, De with mim? me? He asked even Perguntou more ainda mais softly. baixo. Quote, I Não don't sei. know. I answered Respondi honestly. honestamente. O
rosto do Raphael's Rafael face mudou. changed. It became Ficou hard, duro, angry. bravo. What do Como you assim, mean? não sabe? You don't know who you Com were quem with, você Anna? ficou, Ana? Com With você. you. I Falei spoke calma. calmly. Quote. E com a pessoa que And with the conheci person I naquela met that noite, night when you were quando kissing você Carol beijava at a the Carol company na festa party. da empresa. Ele ficou He em was silent silêncio for a alguns few segundos, seconds, taking in the assimilando a information. informação. Então você So quis you wanted to get se revenge vingar on de me, mim, he said finally. disse por fim.
Parabéns. Congratulations. We Conseguimos. did it. Isso This não é isn't revenge, vingança, Rafael. Raphael. São as It's the consequências. consequences. E agora? And now he's Ele thrown the jogou as roses on the rosas no floor. chão. Você You're vai going ter to um have a filho child de quem whose nem son you sabe don't quem even é. know. Vou ter I'm um going to have filho a de quem child whose estiver son is by my ao meu side. lado. I replied and Respondi closed e the fechei door. a porta. Ele bateu por He uns knocked 5 for about minutos 50 minutes e and then depois foi left. embora. Eu me sentei no I chão sat da on the floor entrada in the e hallway chorei. and cried, Não de not out pena of de mim self-pity, mesma, but out of mas de relief. alívio. Finalmente, Finally, everything tudo was foi said. dito. Dr. Dr. Marcelo me Marcelo encontrou found me a um month mês later. depois. He Apenas just bateu na knocked on the door porta on em a uma noite Saturday de night sábado, when I was reading a quando eu book lia about um livro pregnancy. sobre gravidez. Como How did soube you onde know eu where I moro? live? Perguntei, I asked, letting him deixando-o in. entrar. Pela Through the recepção da clinic's clínica, reception, he respondeu. replied. Desculpe Sorry to invadir, intrude, mas eu but I estava was preocupado. Ele trouxe uma He sacola brought a com bag of compras groceries e and uma a garrafa thermos of térmica soup. com sopa. Você não You didn't precisava, have to, I eu said. disse. Eu sei, I know, he respondeu replied. ele. He took off Tirou his o coat, casaco, but mas he wanted queria to ficar. stay. We ate Jantamos dinner em in silêncio. silence. Depois, ele lavou a louça e eu fiquei Then he washed the observando dishes como and I watched him ele move se around my small movimentava pela kitchen, minha pequena confident, cozinha, calm, as if he had seguro, been there many times tranquilo, before. como se já tivesse estado ali muitas vezes. Marcelo, Marcelo, I falei, said, e what se if a the criança child não isn't for yours? sua? What if it E se is? for? Ele He respondeu, answered, me devolvendo returning a my pergunta. question. Aí Then a things coisa get complica? complicated? I Perguntei. asked. Já It's está already complicada, complicated, he admitiu admitted. ele. Ele enxugou as He mãos com a dried his toalha, hands with the towel, mas isso but não that didn't mean significava everything que was estava tudo lost. perdido. No quarto mês, Rafael In the apareceu fourth com um month, advogado, Raphael showed up with a exigindo lawyer, um teste de demanding a DNA, DNA test, ameaçando threatening com to sue to processo divide the judicial assets, para shouting dividir that os he wasn't bens, going to raise another gritando que man's não ia child with criar his filho money. de outro homem com seu dinheiro. Eu fiquei na porta I do meu stood at the door of apartamento, my apartment, protegendo a protecting my barriga que belly já that was começava a already até beginning to aparecer, disappear, ouvindo a listening to the pessoa com person I quem eu had tinha lived with vivido for 8 8 years anos se become a tornar stranger, bitter estranho, and cruel. amargo e cruel. Você Do sabe you o que know está what you're doing? fazendo? Ele He gritou. shouted. Está You're destruindo a destroying família the por family causa de because algum of some homem random qualquer. man. Quem You're the one destruiu who a família foi destroyed the você. family. Respondi, Answerable. calma. Aliás, By the way, a Carol Carol sabe que knows você you're está here. aqui? O advogado The puxou lawyer Rafael tugged pela Raphael manga, by the sleeve, indicando que era indicating that it was hora time de to ir leave. embora. Mas ele But he ainda tried tentou one mais more uma time. vez. Anna, Ana, pensa think bem. about it. Não me I don't importa care de quem whose é child esse it filho. is. Volta, Come back, a we'll gente start all recomeça over tudo. again. Já é It's tarde too late, demais. I replied, Respondi, closing the door. fechando a porta. Marcelo Marcelo estava was na on the escada, stairs, um andar one floor abaixo. below. Subiu, He went up when quando Rafael Raphael e o and the lawyer advogado left. se foram. Já Had estava he been aqui há here muito long? tempo? I Perguntei. asked. O Long enough suficiente to para intervene. intervir, se If he had precisasse, needed to, he disse said. ele. He Não didn't need precisou. to. Vi I quando saw ele me him hug abraçou. me. Is everything Está tudo okay? bem. Quote, Ele he said. disse. Eu concordei, I nodded, resting apoiando a my head on cabeça his no ombro shoulder. dele. Sim, Yes, está tudo bem. everything is okay, Finalmente. finally. Nossa filha Our nasceu daughter em was maio, born in quando a May, florada when the do lilacs lilás bloomed in coloria a front of the frente da maternity ward. maternidade. Marcelo segurou Marcelo minha mão held my durante as hand during the contrações contractions and e was foi the o first to primeiro a pick pegar Alice a up in Alice his nos arms when the braços, doctor showed quando her a to me. médica a mostrou para mim. Que linda, How beautiful, disse, he said, olhando para looking o at her rostinho red, vermelho wrinkled e face. enrugado. Uma verdadeira A real beauty, beleza, Alice. Alice. Escolhemos We o chose the nome name uma a week semana before antes the do birth. parto, sentados Sitting em on a banco no bench in the parque, park, we discutindo discussed várias several opções. options. Marcelo sugeria suggested nomes classic clássicos. names. Quote, Eu prefiro I prefer modernos, modern ones, eu I said. dizia. Até que ele falou, Then he said, que how tal about só just Alice? Alice? E eu And I entendi. understood. Sim, Yes, só just Alice. Alice. No terceiro On the dia, third day, Rafael apareceu showed com up with um a huge enorme bouquet buquê and a e uma box of caixa de baby roupas de clothes. bebê. Ficou He parado stood na in the porta do bedroom quarto, doorway, olhando looking at para me, mim segurando holding a the baby in criança, silence. em silêncio. Posso Can I ver? see? Ele He finalmente finally perguntou. asked. I Assenti. nodded. Ele se aproximou, He came closer, cuidadosamente carefully levantou um lifted a cantinho do corner of the cobertor blanket and e stared at ficou Alice's olhando o face rosto for da a long Alice por time. um longo tempo. Who Parece does com she quem? look like? He asked Perguntou softly. baixinho. Com ela Like mesma, herself, I answered. respondi. It was Era true. verdade. Desde os primeiros From the dias, first days, Alice era Alice was surprisingly surpreendentemente independent. independente. Não parecia nem She didn't look comigo, like me, nem com or Marcelo, Marcelo, nem or com Raphael. Rafael. Just Alice. Simplesmente Alice. Let's Vamos do the fazer o test, teste, Raphael suggested. sugeriu Rafael. For Pra what? quê? I Respondi. answered. To Pra find out. saber? Balancei I shook my a head. cabeça. Rafael, Rafael, qual a what's the diferença? difference? You chose Você escolheu Carol. a Carol.
Viva Live com with ela her e and be seja happy. feliz. Ele ficou He mais um stayed a little pouco. longer, Depois then beijou kissed minha my testa e forehead foi and left. embora. We never Nunca saw mais each nos other again. vimos.
Marcelo nos buscou na picked us up at the maternidade em seu maternity velho ward in his old Toyota Toyota e nos and took levou us to para my meu apartment, apartamento, where the crib onde and já changing estavam o table were berço e o already trocador. there. When did Quando you have você time teve to tempo set para everything montar up? tudo? I asked, Perguntei surpresa. surprised. Enquanto você estava While you were giving birth. no parto. Ele He sorriu. smiled. I Tenho had the as keys. chaves. Lembra Remember disso? that? Eu I não didn't lembrava remember quando when I handed entreguei as over the chaves, keys, mas não but it didn't importava. matter. O que importava era que ele What estava ali, mattered was that he was there, que Alice that dormia Alice was tranquila nos sleeping braços peacefully in dele his arms, e and que that nós the three três of us were estávamos sitting on the sentados couch no watching sofá, the city lights vendo as come on luzes da outside. cidade acenderem lá fora. 6 meses depois, 6 months Marcelo later, abriu uma clínica Marcelo opened a particular em private nosso clinic in bairro, our neighborhood, pequena, small but mas modern, moderna, where he saw onde atendia patients and performed pacientes e surgeries. realizava cirurgias. Ele trabalhava He worked muito, a lot, but mas he always sempre found encontrava time for tempo us. para nós. Eu comecei uma I loja started an online de online cosmetic cosméticos, store, not a não um salon, salão, just the só store a with loja com delivery. entrega. Trabalhava em I casa worked from home enquanto while Alice Alice slept, and dormia the business e o grew. negócio cresceu. Rafael não Rafael didn't get in the atrapalhou. way. Fizemos a We papelada did the para dividir paperwork os to divide the negócios via business through lawyers advogados sem without nos meeting. encontrar. Não We didn't fingíamos pretend to ser be uma a family. família. Marcelo morava em um Marcelo lived in an apartamento perto. apartment nearby, Vinha came todo every dia, day, helped with ajudava com Alice. Alice. Mas oficialmente não But éramos officially we weren't a casal. couple, just two Só dois adults taking adultos care of each cuidando other um and do the outro e child. da criança. Isn't Isso não that é estranho? strange? Perguntei uma I vez, asked him once numa one night noite when em we que were walking with the passeávamos com o stroller by carrinho the à beira river. do rio. O quê? What? Ele parou He stopped and e olhou looked to para Alice Alice sleeping. dormindo. We Nem don't even know sabemos who Alice de is, quem é but we a raised her Alice, mas together. criamos ela juntos. E para And does você that isso matter importa? to you? Perguntou Marcelo Marcelo. asked. I Pensei, thought, no, não, it doesn't não matter. importa. Alice Alice era was nossa our daughter. filha. Do you know Sabe what o que I eu understood? entendi? He Disse said, ele. Família real de family verdade não isn't é about sangue, blood, it's é about escolha. choice. Escolher Choosing to be todo dia together estar every day. junto. Hoje, Today, Alice Alice is está 1 com year 1 and ano e 3 3 months old. meses. Ela anda, She walks, fala says mamãe mommy and e daddy, papai, and calls Marcelo e daddy. chama Marcelo de papai mesmo. Ela tem os olhos She castanhos has his dele brown eyes e and meu my sorriso, smile, but her own mas way. um jeito só dela. Ontem, estávamos Yesterday we were sentados sitting em on a um banco bench no in the parque, park, watching vendo Alice Alice play brincar in the na caixa de sandbox with areia other com outras children. crianças. Marcelo lia uma Marcelo was revista reading a médica medical e magazine eu and I was respondia a answering e-mails de emails from clientes. clients, an Um verão ordinary comum, summer, an uma ordinary família family. comum. De repente pensei, se não fosse a traição Suddenly do I thought, Rafael, if it se não weren't for fosse aquela Rafael's noite de betrayal, desespero if it no weren't Clube for de that Ouro, night of despair se não at the fossem Gold Club, todas if it weren't aquelas for all those pains and mistakes, dores e I would erros, never have discovered eu what jamais true love teria is. descoberto o que é amor de verdade. Amor de verdade é True quando a love is pessoa when someone escolhe chooses você, you, not out não of por obligation, obrigação, but mas because they porque want to quer. every single day. Todo santo dia. Agora me diz, Now tell me, if se you were você in honest estivesse no shoes, lugar da would you have Ana, told Marcelo teria the contado a truth, or would you verdade have para continued to Marcelo ou hide everything continuaria like she did? escondendo tudo como ela fez? Você Do you acredita que o believe that the reencontro reunion entre between Ana e Anna and Marcelo na Marcelo at the clínica clinic was foi just a apenas coincidence or coincidência fate ou trying to show you destino something? tentando mostrar algo? Escreve Right aqui nos here in the comentários. comments. Eu I quero really muito want to know. saber. Se você gostou do If you vídeo, liked the clique em video, curtir click like and e se subscribe inscreve to no the channel canal too, também, so you assim don't você não miss any perde exciting nenhuma história stories. emocionante. E não esquece, deixa também o seu And don't comentário forget, com uma leave your comment with a classificação de rating from 1 a 1 to 10 10 to show para how much mostrar you o liked quanto it, você because gostou, that way I can porque bring assim you eu more consigo videos that trazer are mais interesting vídeos to que you. sejam interessantes para você. Ah, Oh, and assista also também watch ao the vídeo video que that is agora now está appearing on aparecendo your na sua screen. tela. See you Até soon. breve. M.